E se os homens perfeitos de Hollywood estivessem a viver os segredos mais perigosos? Por trás dos smokings, romances falsos e dos sorrisos perfeitos da Era Dourada, havia relações secretas capazes de destruir carreiras da noite para o dia. Estúdios mentiam, contratos calavam a verdade e lendas arriscavam tudo apenas para sobreviver. No vídeo de hoje, revelamos os escândalos homossexuais que Hollywood tentou apagar, histórias tão fortes que ainda hoje transformam a nossa visão sobre as suas maiores estrelas de sempre. De que onde e a que horas nos está a ver neste preciso momento? Rock Hudson, o homem ideal de Hollywood e a verdade que ele nunca conseguiu viver. Durante a Era Dourada de Hollywood, Rock Hudson era muito mais do que uma estrela. Ele era a fantasia americana. Alto, atraente e irradiando uma confiança tranquila, ele representava o perfeito galã de cinema. No Eceran, ele era confiável, romântico e irresistivelmente charmoso. O público adorava-o. Os estúdios protegiam-no e a sua imagem estudada tornou-se um símbolo da masculinidade do pós-guerra. Para o público, Rock Hudson parecia completamente intocável. Contudo, por trás daquela imagem polida, havia um segredo que moldou toda a sua vida. Numa época em que a honestidade podia acabar com carreiras de imediato, Hudson foi forçado ao silêncio. Estúdios de Hollywood queriam minuciosamente a sua vida pessoal, planeando saídas públicas com atrizes e aprovando artigos de revista que alimentavam aquela ilusão. Em 1955, casou com Phyllis Gates, a secretária do seu próprio agente, numa união hoje vista como uma jogada estratégica para calar os boatos. O casamento durou apenas 3 anos, mas a encenação continuou por várias décadas. Viver uma vida dupla cobrou um preço demasiado alto. Enquanto Hudson transmitia confiança e descontração no ecrã, em privado carregava o fardo do medo, do isolamento e da contenção constante. Manter o ideal de Hollywood custou-lhe a liberdade pessoal. Tudo mudou em 1985. À medida que a saúde de Hudson piorava num tratamento em França, os representantes confirmaram o que poucos americanos sequer imaginavam. Rock Hudson lutava contra a SIDA. O anúncio espalhou uma onda de choque pelo país. Para muitos, foi a primeira vez que a doença pareceu real, humana e muito próxima de casa. Nos seus meses finais, Hudson fez o que o seu tempo nunca permitira, revelou a verdade ao mundo. Quando faleceu em outubro de 1985, ele deixou muito mais do que filmes marcantes como Pillow Talk e Giant. Deixou um legado que ajudou a quebrar o silêncio, a despertar empatia e a mudar para sempre a percepção da SIDA na América. James Dean era um ícone cultural envolto num grande mistério. A vida de James Dean ardeu depressa, mas o seu enorme impacto revelou-se eterno. Com o seu cabelo rebelde, olhar profundo e intensidade crua, ele tornou-se o rosto da rebeldia jovem na América dos anos 50. No Eceran, Dean encarnava a vulnerabilidade e a provocação em doses perfeitamente iguais, dando voz a uma geração inteira que se sentia incompreendida. As suas interpretações ficavam gravadas na memória muito após o fim dos filmes, consolidando o seu mito. Fora das câmaras, contudo, James Dean era um autêntico enigma. Aos olhos do público, relacionavam-no com mulheres como a atriz italiana Piera Angeli e, mais tarde, Ursula Andress. Em privado, as dúvidas sobre a sua sexualidade acompanharam-no por toda a carreira. Quando questionado diretamente, Dean respondeu, de forma bem clara: "Não sou homossexual, mas também não vou viver a minha vida com uma mão atada atrás das costas." Isto aconteceu numa época totalmente dominada por regras rígidas e receios silenciosos.
Aquele comentário foi uma revolução silenciosa. Os que lhe eram mais próximos revelaram mais tarde indícios de uma verdade muito mais complexa. O escritor William Bast, um amigo muito chegado e ex-companheiro de quarto, revelou que a relação de ambos tinha sido íntima. O realizador Nicholas Ray descreveu Dean como bissexual, enquanto outras pessoas partilharam da mesma opinião. Elizabeth Taylor, uma das confidentes mais próximas e queridas de Dean, falou mais tarde sobre as feridas emocionais profundas que ele carregava, incluindo traumas da sua juventude, que moldaram a sua angústia interior. Dean nunca definiu publicamente a sua sexualidade, e talvez essa escolha tenha sido perfeitamente deliberada. Nos anos 50, a honestidade em Hollywood significava quase sempre a destruição imediata da carreira. Mesmo assim, a sua recusa em ser catalogado de forma simples dizia absolutamente tudo. Décadas após a sua trágica morte, em 1955, James Dean sobrevive como um ícone gay, não por causa de rótulos, mas por representar a coragem de viver com autenticidade num mundo que exigia conformidade absoluta. O seu grande legado sobrevive não apenas nos clássicos Rebel Without a Cause ou East of Eden, mas também na liberdade profunda que ele acabou por simbolizar para as gerações seguintes. Marlon Brando, uma lenda absoluta do cinema que sempre se recusou a ser definido. Marlon Brando nunca foi apenas mais uma estrela de cinema. Ele era uma força sísmica que redefiniu Hollywood por completo, desafiando toda a tradição com uma emoção crua, um carisma perigoso e uma intensidade que muito poucos conseguiam sequer igualar. Desde o filme A Streetcar Named Desire até ao clássico The Godfather, Brando redefiniu a masculinidade no grande ecrã vulnerável, volátil e profundamente humano. Fora do ecrã, vivia com a mesma rebeldia, recusando-se a seguir quaisquer regras escritas por outros. Embora tenha casado 3 vezes e sido pai de vários filhos ao longo da vida, a forte especulação sobre a bissexualidade de Brando acompanhou-o durante toda a sua existência. As suas relações próximas, e tantas vezes ambíguas, com figuras como James Dean, Montgomery Clift, Cary Grant e John Gielgud, alimentaram décadas de boatos. Aqueles que o conheciam bem sugeriam que a sua ligação com Dean, em particular, era marcada por uma enorme intensidade, rivalidade e complexidade emocional, longe de ser um romance simples. Em 1976, Brando abordou diretamente todas as especulações, afirmando claramente: "Já tive experiências homossexuais e não sinto qualquer tipo de vergonha." Numa época em que tamanha honestidade podia destruir carreiras num instante, a confissão foi simultaneamente chocante e corajosa, reforçando a sua fama de homem que se recusava a viver atrás de máscaras. Anos mais tarde, Quincy Jones afirmou que Brando tinha tido um envolvimento romântico com Richard Pryor, uma afirmação que a própria viúva de Pryor viria a confirmar mais tarde. Brando também falou com carinho sobre a amizade com o escritor James Baldwin, dizendo uma vez que tinha caminhado e sonhado ao seu lado, revelando, assim, um lado mais sensível que raramente era visto em público. Marlon Brando viveu como representava de forma apaixonada, sem pedir desculpas, e sempre sob os seus próprios termos. O seu papel mais brilhante terá sido talvez a própria vida que levou. Uma vida que continua a desafiar as convenções sociais e a inspirar a honestidade. Sem qualquer vergonha. Richard Pryor e Marlon Brando. A revelação inesperada que chocou toda a indústria de Hollywood.
Era uma daquelas histórias de Hollywood que absolutamente ninguém esperava ver revelada. E quando finalmente veio a público, provocou uma verdadeira onda de choque na cultura popular. Em fevereiro de 2018, Jennifer Lee Pryor, a viúva da lenda da comédia, Richard Pryor, confirmou um boato antigo. Richard Pryor tinha de facto partilhado um relacionamento romântico secreto com o lendário Marlon Brando. Esta revelação surgiu na sequência de uma entrevista surpreendente concedida à revista Vulture, onde o lendário produtor musical Quincy Jones afirmou que Brando era extremamente aberto nos seus desejos, mencionando várias figuras conhecidas, incluindo Richard Pryor. O comentário gerou um enorme frenesi mediático. Para grande parte dos fãs, aquela ideia parecia quase impossível. Ainda assim, Jennifer Pryor respondeu sem qualquer hesitação. Confirmou a relação com toda a calma, explicando que Richard sempre fora honesto com quem lhe era mais próximo. Segundo ela, ele até guardava diários privados, onde documentava as suas relações com homens e com mulheres. Jennifer Pryor citou firmemente toda esta história no seu contexto histórico. Os anos 70, explicou. Ela foram uma época marcada pela experimentação pelo excesso e pela liberdade artística, quando as fronteiras se esbateram e as regras eram ignoradas. Numa entrevista ao TMZ, ela falou com muito humor e frontalidade, captando na perfeição o espírito de Richard. Foi uma época, disse ela, em que a paixão, o caos e a criatividade colidiam frequentemente. O próprio casamento de Jennifer e Richard refletia bem toda essa complexidade. Casaram-se em 1981, divorciaram-se um ano depois, voltando a casar em 2001, permanecendo juntos até a morte de Richard em 2005. A ligação deles não se apoiava em ilusões, mas sim na verdade e na aceitação mútua. Numa Hollywood que exigia silêncio absoluto, a honestidade privada de Richard Pryor foi silenciosamente radical. Hoje em dia, esta história foca-se menos no choque e muito mais na coragem de viver sem vergonha e nas formas totalmente imprevisíveis através das quais o amor se manifesta. Cary Grant, o cavalheiro perfeito e os eternos mistérios por trás daquela imagem imaculada. Cary Grant era o expoente máximo da própria sofisticação de Hollywood, como os seus fatos impecáveis e um humor muito natural. E com aquele charme inconfundível, ele encarnava um ideal de elegância, em que o público queria muito acreditar. Noé Ceran tornava o romance inteligente e o estilo algo natural. Para o mundo inteiro, Cary Grant era a perfeição, polido, confiante e extremamente charmoso. No entanto, por trás dessa imagem tão refinada, escondia-se uma vida privada guardada a 7 chaves. Em 1932, a filmar Hot Saturday, Grant conheceu o ator Randolph Scott. O que se seguiu foi uma cumplicidade muito forte que durou vários anos. Os dois homens partilhavam uma casa de estilo espanhol em Santa Mônica, que apelidaram carinhosamente de Bachelor Hall. Eram frequentemente fotografados juntos na praia ou no aconchego do lar, a receber amigos, enquanto as revistas os pintavam como os eternos solteiros descontraídos. Numa época em que as aparências eram tudo, aquela situação despertava uma discreta curiosidade. Os executivos dos estúdios esforçavam-se por manter a imagem pública de Grant como um grande sedutor, controlando de forma muito rigorosa tudo aquilo que o grande público podia ver. Vários boatos circulavam pelos bastidores de Hollywood, mas nem Grant nem Scott alguma vez confirmaram ou desmentiram os rumores.
Grant acabou por se casar 5 vezes, mas a especulação em torno da sua vida privada nunca desapareceu por completo. Numa entrevista com Barbara Walters em 1986, Grant surpreendeu ao confessar que toda a gente dizia que ele era homossexual e que talvez fosse mesmo. Ele admitiu não saber. Quer tenha sido dito a brincar ou a sério, o comentário foi raro e muito revelador. Vários biógrafos descrevem a ligação de Grant com Scott como uma das parcerias mais duradouras da história de Hollywood. Os rótulos pouco ou nada importavam para Cary Grant. Ele valorizava imenso a privacidade, a lealdade e o companheirismo, em vez de explicações, lembrando-nos de que, mesmo por trás da imagem mais perfeita, existe sempre uma história humana muito mais rica e complexa por contar. Anthony Perkins, o eterno rosto de Psycho e uma vida inteira vivida no mais absoluto silêncio. Anthony Perkins será para sempre recordado como Norman Bates, a figura verdadeiramente inesquecível no centro do filme Psycho, de Alfred Hitchcock. A sua interpretação subtil, inquietante e profundamente humana redefiniu o terror e assegurou o seu lugar na história do cinema. Contudo, por trás desse papel icônico, estava um homem a travar uma luta muito mais pessoal, marcada pelo medo, pelo segredo e pelas exigências implacáveis da própria Hollywood. Embora Perkins tenha casado com a fotógrafa Barry Berenson e tido 2 rapazes, a sua verdadeira vida privada continuava muito bem escondida. Numa era que a simples suspeita podia destruir a carreira de qualquer ator, Perkins aprendeu a sobreviver dentro do próprio sistema. Uma das relações mais marcantes do início da sua vida foi com o colega ator Tabby Hunter, um romance que tinha de continuar em segredo, sob contratos de estúdio e imagens públicas rígidas. O biógrafo Charles Winecoff descreveu depois este mundo secreto no livro Split Image. Encontros muito bem planeados com atrizes, uma vigilância constante e uma imagem pública desenhada para afastar qualquer atenção. Não eram escolhas feitas de ânimo leve, mas sim estratégias de sobrevivência numa indústria que exigia silêncio. O custo emocional foi, porém, muito profundo. Em 1990, surgiram notícias de que Perkins lutava contra a SIDA, chocando muito o público. Perkins nunca comentou diretamente o seu diagnóstico. Morreu em setembro de 1992, com 60 anos, deixando para trás a sua família e um legado marcado por talento e contenção. Anthony Perkins era muito mais do que Norman Bates. Era um homem sensível, um ator brilhante, cuja maior tragédia não se limitou ao ecrã, mas sim a uma vida inteira vivida sem a liberdade de se mostrar por inteiro. Clark Gable, o rei de Hollywood e a vida sob a coroa. Clark Gable foi coroado o rei indiscutível de Hollywood, representando a própria imagem da masculinidade americana, como uma forte presença e um charme inconfundível. E com o seu papel lendário, como o Rhett Butler no clássico E o Vento Levou, definiu o que era ser um verdadeiro galã. Para o grande público, Gable era forte, confiante e irresistivelmente heterossexual, a figura idealizada que os estúdios orgulhosamente vendiam ao mundo. Mas por trás dessa imagem tão planeada, escondia-se uma vida bem mais complexa. O primeiro casamento de Gable, com a professora Josephine Dillon, foi desvalorizado pelo ator que o descreveu como prático e não romântico. Pouco longo de vários anos, casou-se 5 vezes e teve filhos, e manteve sempre a fama de ser um grande sedutor. Ainda assim, os boatos perseguiam-no sempre. Um boato persistente e forte associava-o ao ator abertamente homossexual William Billy Haynes,
numa grande festa, durante as gravações do filme E o Vento Levou. Comentário maldoso sobre o passado de ambos provocou uma reação furiosa de Gable, o que alimentou ainda mais os boatos. Tal como muitas outras estrelas daquela geração, Gable vivia sob uma pressão constante para proteger a sua vida privada. Coriam histórias sobre grandes tensões nas filmagens com o realizador George Cukor, grande amigo de Haynes, bem como de uma alegada proximidade emocional com atores como Earl Larrimore e Rod LaRocque. O biógrafo David Brett descreveu Gable como bissexual, enquanto o jornalista Ben Maddox o ajudava a afastar atenções indesejadas nos seus anos finais. Ninguém coloca em causa o amor profundo de Gable por Carole Lombard. A sua trágica morte, em 1942, devastou-o, deixando uma dor profunda que nunca superou. No Esse Último Filme, Os Inadaptados, Gable partilhou uma ligação discreta e tocante com Montgomery Clift. Duas lendas carregando fardos íntimos, oferecendo papéis marcantes moldados por vidas passadas na penumbra. Muito obrigado por nos acompanhar. Lembre-se de deixar o seu gosto, partilhar e subscrever para não perder nenhuma novidade. Encontramos-nos já no próximo vídeo.